Glória a Deus, saudação de paz. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus venha fazer prosperar todos os planos e projetos que você tem colocado diante da presença de Deus. Que as mãos do Senhor, nesse dia, neste momento, enquanto você está sendo alcançado por essa transmissão, que as mãos do Deus que tudo pode venham estar sobre a tua vida, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Eu queria aproveitar esse tempo que nós temos aqui para poder compartilhar algumas informações acerca dos dons espirituais. Eu queria falar sobre as bases dos dons espirituais, o que é necessário para que os dons espirituais eles venham fluir de forma plena e completa na vida daquele que se esforça para agradar aquele que o chamou, né? A palavra de Deus nos ensina que o Senhor ele nos alistou para uma grande obra. Até porque tem aquele texto de Filipenses capítulo 1, verso 16, que diz, né, que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la até o dia da manifestação de Cristo Jesus. Então uma coisa nós precisamos entender, é necessário que nós estejamos, né, preparados para que possamos ser uma ferramenta usada na mão de Deus. Deus nesses dias quer nos usar como um instrumento para alcançar a vida de tantos quanto Deus achar por bem acrescentar nesta igreja invisível, porque sabemos, existe a igreja visível e existe a igreja invisível. A igreja visível é aquela que nós fazemos parte como congregação, aquela que tem o CNPJ. Essa é a igreja instituição, essa é a igreja visível. Mas a igreja invisível é aquela que irá participar do arrebatamento, quando a trombeta soar, aquela que eu creio, que eu faço parte e que você também faz parte em nome de Jesus. Então nós precisamos saber qual é o caminho a ser trilhado, o que Deus espera de nós, o que Deus exige de nós, como que nós podemos alcançar, como que nós podemos chegar, galgar esses degraus para que nós possamos ser ferramentas usadas na presença de Deus. Primeiro, os dons espirituais ele está disponível para a igreja. A igreja vive na dispensação da graça. Paulo ele vai dizer que existe 3 dispensações: a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude. Nós vivemos a dispensação da graça, mas não é porque nós vivemos a dispensação da graça que não houve graça no período, por exemplo, da dispensação do mistério ou no período da lei. Sempre houve graça, para que nós possamos compreender como que funciona essa base, a graça, e sabemos que a graça ela é um favor imerecido, nós não merecíamos, e isso é graça. Então quando nós olhamos para o jardim no Éden, ali Deus já manifestou a graça, porque o homem era para ser destruído, o homem era para morrer, mas o homem não morre. O que é isso? Graça. E quem morre? Um animal morre no lugar do homem. A palavra de Deus diz que Deus desce no jardim para falar com o homem, chama Adão. Adão se esconde com medo de Deus, vai declarar que estava nu, e então Deus vai precisar matar um animal para cobrir Adão, e naquele momento é uma manifestação da graça. Então o que é a graça? Imagine aí onde você está, imagina um círculo, imagina uma esfera. Essa esfera é a totalidade da graça. O que nós vivemos hoje, igreja, período da graça, que nós chamamos de dispensação da graça, é como se fosse uma fatia. Imagina aí um quarto dessa esfera. Esse é o período em que nós vivemos, conhecido como o período da dispensação da graça. Mas, irmãos, já houve graça de Adão até Moisés. A graça, ela se elevou e se manifestou para o homem que não soube aproveitar deste período da graça. Depois a lei ela é constituída, a lei ela fica acima da graça, mas mesmo assim no período da lei houve algumas pessoas que tiveram contato com a graça, e depois vem a dispensação da graça, depois vai haver o arrebatamento da igreja, a grande tribulação que é dividida em 2 partes, depois vai ter a batalha de Armagedon, depois vai ter o período do milênio, depois
a batalha de Gog e Magog, e aí voltará o período pleno, onde a graça será manifesta de forma plena. Então este círculo, essa esfera que nós imaginamos, que é a totalidade da graça, então agora ela vai ser manifesta de forma plena. Lembra? Dispensação do mistério, dispensação da graça e dispensação da plenitude. Então agora, dispensação da plenitude. A graça vai ser manifesta na sua plenitude. Mas para isso nós precisamos entender como base, para que possamos falar sobre os dons espirituais, que é o assunto em que eu quero tratar com você neste momento. Aonde que fala sobre os dons espirituais de forma mais explícita? Nas cartas que Paulo escreve à igreja de Corinto. Claro, na nossa Bíblia tem 1º e 2º aos Coríntios, só que a história revela que existiam 4 cartas. Primeiro, para Paulo escrever para a igreja que estava em Corinto, ele recebeu uma carta comunicando algumas coisas que estavam acontecendo lá. Então, a primeira carta é que chega às mãos de Paulo. Paulo escreve o que nós temos na Bíblia como 1 Coríntios, como se fosse uma resposta à primeira carta que foi enviada. Depois ele escreve a segunda carta aos Coríntios, e a quarta carta, que é de Corinto para Paulo, então a primeira e a quarta nós perdemos, tá? Com o período aí no meio da história, sumiu. Se sumiu, se perdeu, é porque não tinha importância para nós agora. O importante é a primeira e a segunda carta aos Coríntios, que foi conservado como canon, como um livro canônico que está dentro das Sagradas Escrituras e nos ajuda, nos instrui, nos dá uma base aí para que nós possamos caminhar. Então, quando nós vamos para a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 12, e o capítulo de número 13 e o capítulo de número 14, nós podemos passear um pouquinho e saber o que Deus, através do seu apóstolo, queria tratar com a igreja e deixar estabelecido, porque algo precisa ser estabelecido para que possa ser concluído ou construído algo em cima. Para isso precisamos de uma base forte, firme, sólida, e Paulo ele fez o favor, Paulo ele deixou estabelecido. Então, irmãos, preste atenção. 1 aos Coríntios capítulo de número 12 fala sobre unidade. 1 aos Coríntios capítulo de número 12 fala sobre unidade. 1 aos Coríntios capítulo de número 13 fala do amor. E 1 aos Coríntios capítulo de número 14 vai falar do poder, né? Dos dons de poder e tudo mais. Só que para Paulo falar de dons, primeiro Paulo fala de unidade, porque não tem como você pular, né, essa etapa da unidade, do amor e ir direto para dons. Isso não vai dar certo. Primeiro precisamos acompanhar a ordem certa das coisas. Primeiro precisa de unidade, porque aonde tem unidade, o amor se manifesta. E quando o amor se manifesta, Deus presenteia a igreja que é unida, que tem amor, com os dons. E os dons eles servem para a manutenção da igreja. Os dons eles servem para a edificação da igreja. Os dons eles servem para manter o povo no centro da vontade de Deus. Os dons é muito importante, só que os dons não é mais importante do que os frutos, e nem os frutos mais importantes do que o dom. Preciso ter fruto do Espírito e preciso ter os dons espirituais em harmonia, para que a igreja de Deus, para que a obra do Senhor nesta terra venha prosperar. Para isso nós precisamos entender algo muito importante aqui. Primeiro de tudo, unidade. Você vai lembrar Atos dos Apóstolos, quando Jesus ele faz a promessa, ele fala assim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então eles precisam ir para Jerusalém, ficar reunidos, orando, para que possa a promessa de Deus se cumprir sobre a vida deles. Aqui tem um segredo. Você acha que é só nos dias de hoje que a oração, quando marcamos culto de oração, o povo não vai? Consagração, o povo não vai? Desde aquele tempo, desde o período em que Jesus caminhou sobre essa terra, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, deixa uma ordem específica. Calcula-se, imagina-se que ali tinha aproximadamente 500 pessoas ouvindo Jesus. Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos naquele lugar. Só que dos 500 que recebem a promessa, somente 120 permanecem. Por quê? Porque
Orar, irmãos, não é fácil. Orar não é para qualquer um. Não são todos que gostam do caminho da oração. Oração, irmãos, para quem tem comunhão com Deus, a oração ela é satisfatória. Mas para quem não quer ter comunhão com Deus, só quer viver de profecia, visitar profeta, receber revelação, desfrutar das bênçãos de Deus, quando ouve falar de oração, essa pessoa corre. Então, quando a pessoa ela é resistente à oração, é uma pessoa que não tem compromisso com Deus, é uma pessoa que não quer compromisso com Deus. Até porque oração, irmãos, é só para aqueles que querem se relacionar com Deus. Então, quando a promessa foi feita, a promessa é para 500 pessoas ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Só que essas 500 que recebem essa promessa não permanecem 500, permanece 120. Então, dessas 120 que permanecem, eles estavam unidos, estavam juntos, eram como se fosse um só, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fala de união. Então, quando tem união, capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, então isso atrai o Espírito Santo de Deus, e aí sim a promessa se cumpre. O Espírito Santo de Deus veio, pousou sobre eles e foram vistos línguas repartidas como de fogo. Então foi coisa linda. O Espírito Santo é o responsável, é o agente que vai trazer os dons espirituais e distribuir segundo a necessidade da igreja. A igreja de Corinto, uma igreja que fluía em todos os dons. Hoje nós vemos os dons cada vez mais sumindo, cada vez sumindo mais do meio, do seio da igreja. Por quê? Porque não tem unidade, porque não tem amor. Quando tem unidade, quando tem amor, os dons se manifestam. Então a unidade ela é muito importante, a unidade ela é principal. A unidade é uma coisa que agrada a Deus. Deus, irmãos, tem prazer na unidade. Até porque se não houver unidade, qual é o oposto de unidade? De união é divisão. Se não há unidade, há divisão. E a divisão Deus aborrece. Deus não gosta de divisão. A divisão já se inicia lá no céu, quando Lúcifer, Satanás, ele tenta ser igual a Deus. Então ele vai criar uma divisão. Ele vai querer ser igual a Deus, como ninguém pode ser igual a Deus. Ele vai trazer consigo esse conceito de divisão. Depois você vai ver, quando Jesus está passando do seu ministério terreno, alguém vai dizer, ele expulsa demônio no nome de Beelzebu. Aí Jesus vai liberar uma palavra, que uma casa dividida ela não subsiste. Por quê? Porque onde há divisão, irmãos, nada vai ser produzido. Ali não pode ser produzido onde há divisão, mas aonde há unidade. O diabo, ele tenta de todas as formas destruir os projetos de Deus, destruir a criação de Deus, ser opositor a Deus, ser opositor à criação. Mas o diabo jamais vai tentar dividir o seu próprio reino, porque se ele dividir o seu próprio reino, ele mesmo se autodestrói, tá? Mas a igreja que tem o Espírito Santo, a igreja vive numa divisão terrível. A igreja não consegue consistir em unidade, e às vezes isso tem sido algo tão pesado e crítico e doloso para a obra de Deus. Por quê? Porque isso vai trazer uma destruição para a obra de Deus, uma destruição para o reino. Então nós precisamos entender e compreender que, primeiro de tudo, união, unidade. Lembra do Salmo 133? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, da cabeça vai para a barba, da barba vai para as vestes. Coisa linda, irmão. Por quê? Porque a unidade vai trazer o azeite que desce na cabeça de Arão, que é ali a virtude do Espírito Santo, por todo o corpo. A cabeça não é Cristo? Cristo não estava sempre em unidade com o Pai e com o Espírito, Ele mesmo falou, quem vê o Pai vê a mim. Ele fala, e eu rogarei ao Pai que envie o outro Consolador, alguém semelhante a Ele, o mesmo poder, mesma intensidade. Eles três eram um só, se tornando e fazendo com que a virtude do Espírito Santo descesse. E ali sim vai para as barbas e para as vestes. Coisa linda. Então precisa de unidade. A base de tudo é unidade. Tendo unidade, então aí a igreja vai caminhar para o amor. O amor, irmãos, o amor é que vai dar direcionamento, porque o amor é um fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é quem vai trazer aí, encabeçar os dons espirituais
espirituais. Dons espirituais não permanecem para sempre se não houver unidade, irmãos, e amor, entendeu? Se não houver unidade e amor, os dons, ele não será eficaz. Para ele ser eficaz, precisa sim de unidade e precisa do amor. Aí os dons espirituais vêm. Eu quero compartilhar um texto muito interessante. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Se for possível, abra comigo aí. Senão depois você dá uma averiguada. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do verso 42 em diante. Está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo o que cada um tinha. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Você vê que tremendo isso aqui? Esse cenário aqui que acabamos de ler, é o cenário depois que se cumpre a promessa de Jesus. Depois que o Espírito Santo toma aqueles que estavam reunidos, aguardando a promessa, Pedro vai fazer um discurso, Deus vai acrescentar as almas. Então você vê que a palavra de Deus, ela se cumpre. Toda a palavra de Deus, irmãos, não volta para Deus vazia, antes produz o fruto que apraz. Então Deus, ele liberou uma promessa por intermédio de Jesus. A primeira promessa que queima o nosso coração é quando Jesus, ele fala: eu não vos deixarei órfãos, mas rogarei ao Pai, ele enviará outro Consolador. E esse Consolador, ele vem quando o Espírito Santo desce na igreja. Quando o Espírito Santo desce naqueles que estavam reunidos, aguardando com que a promessa se cumprisse. Então a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Eles estão aqui unânimes, reunidos, desfrutando de uma comunhão. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que eles não tinham falta de nada. As pessoas vendiam as suas propriedades e repartiam entre si, para que todos eles tivessem uma comunhão também nos bens. Não era comunhão só naquilo que se diz a fé, mas era uma comunhão naquilo que todos eles tinham. Eles não sentiam falta de nada. Então, se eles vendiam as suas propriedades, repartiam entre si, colocavam aos pés dos apóstolos e tal, então como que inicia o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, dizendo que havia um coxo que estava na porta do templo chamado Formosa? E aí Pedro e João vai ter um encontro com esse coxo, e esse coxo, irmãos, vai pedir uma esmola, e eles vão falar: não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, né? Levanta e anda em nome de Jesus. Então, quando nós lemos o final do capítulo 2, que nós fizemos leitura, você vai entender que eles tinham prata e ouro sim, só que isso não era o mais importante, não era o mais importante, não era primícia, não era o primordial, não era o que eles precisavam naquele momento manifestar. O que eles precisavam manifestar naquele momento era Cristo. Era Cristo que eles precisavam manifestar naquele momento. E é o que acontece. Eles apresentam a Cristo. Então tinham prata e ouro? Tinha, mas não era importante. O que era importante era Jesus. E eles dão Jesus para aquele coxo. O coxo entra para o templo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Hoje a igreja se exalta, se ensoberbece, falando que tem prata e ouro, mas falta Jesus. Falta o levanta e anda. Então o importante não é riquezas, o importante é você ter sim a comunhão com Cristo, a unidade com Deus, a manifestação dos dons, o fruto do Espírito manifesta na tua vida, para que você possa ministrar sobre a vida de outras pessoas. Aí você pode mudar a situação daqueles que estão fora do templo, que está mendigando. Eles sabiam: se eu der prata e ouro, ele vai permanecer da mesma forma. Eu preciso levar para ele Jesus, porque esse Jesus levanta, esse Jesus restaura e transforma, tá bom? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.